Olha que honra conversar com Maguinha Malta. Maguinha é uma querida amiga. Maguinha, eu preciso começar perguntando sobre seu pai. Como é que tá meu amigo, meu irmão querido? Aliás, Maguinha, deixa eu te contar uma. Dia 6, na noite do dia 6 de outubro, eu estive em Brasília e passei diante do condomínio onde vive o presidente Bolsonaro. Tinha um homem lá, com dor, muita dor, sentado num banco que tem, quem conhece ali no canteiro central tem um banco. Um banco tipo um banco de praça. Estava ali sentado, né, arcado, perna esticada e nitidamente com dor. A gente conhece quem tem dor, né? Aquela cara assim, né, testa já, né, toda enrugada, franzida, enfim. Falei, tá com dor, né? Tá, tô com dor. Mas temos que orar. E eu participei de uma das mais belas orações, de uma energia única. Tava teu pai, tava Hélio Negão, tava o Caveira, né? E tinha também, salvo engano, Silvia, o nome dela, que fez uma oração espetacular, espetacular. E logo depois a cirurgia. Quero saber como é que tá teu pai, Maguinha. Seja bem-vinda. Obrigado, meu querido. Prazer estar aqui com você mais uma vez, Pitólio. Bom dia para sua audiência, essa audiência tão qualificada, tão estrondosa no Brasil e fora do Brasil. Te agradecer mais uma vez pela oportunidade. Aproveitar que você tocou, né, na recuperação do meu pai, da cirurgia, e agradecer ao Brasil inteiro pelas orações, pela vida do senador Magno Malta, pela recuperação da cirurgia. Meu pai lida já há algum tempo, né, com essas questões que ficaram por conta da lesão de medula que ele teve há mais de 20 anos atrás, que o deixou paralítico, e ele foi curado, né, por um milagre de Deus. Meu pai, segundo a medicina, ele não pode andar, porque a cauda equínea dele foi danificada e o cérebro não comanda os movimentos do lado direito. E todo esse processo danificou muito os joelhos dele. Fez ano passado uma cirurgia de prótese no joelho, já precisando fazer no outro também, e agora fez no outro. E o Brasil inteiro tem acompanhado a recuperação, o Brasil inteiro vinha também acompanhando ele nessa saga, vamos dizer assim, né? De cumprindo o seu papel lá nessa guerra, no fronte da batalha, e sentindo dores. E há 3 meses atrás fez mais uma cirurgia na coluna. Enfim, são muitas as dificuldades, mas graças a Deus ele está de pé, e eu sou muito grato a você, a toda a sua audiência, pelas orações. Ele está bem, acho que não tem 15 dias de cirurgia ainda, deve ter um pouco mais de 10 dias, ainda está com os pontos, já fazendo fisioterapia. É um processo delicado e um pouco demorado essa recuperação, né, dessa cirurgia, mas graças a Deus nosso guerreiro, como sempre, está lá valente, fazendo todo o processo, até porque precisa se recuperar logo, porque nós precisamos dele lá, né, Pitóia? Pelo amor, mas muito, muito. Aliás, quem tem que agradecer somos nós pela disponibilidade do teu pai em lutar. Lutar incansavelmente. Agora, Maguinha, ontem citei teu nome aqui, citei o nome do teu pai, o senador Magno Malta, Maguinha, quando falamos de CPI do crime organizado. Eu estou vendo um grande teatro, um palanque, porque ter PT na presidência a gente já sabe, né, o que isso vai virar, palanque, né? Mas eu queria, Maguinha, embora você já tenha feito isso aqui, que você relatasse para a audiência o que você, garota naquele momento, não me lembro, eu até tentei chutar a idade, mas não quis ser deselegante, eu confesso, não quis ser deselegante, o que você e tua família, o que vocês enfrentaram quando teu pai presidiu a CPI do narcotráfico ali no final dos anos 1990, Maguinha. É isso, eu tinha entre 13 e 15 anos por aí, era adolescente mesmo, nessa época. Eu não queria, Pitóia, eu não olha, queria ser deselegante, viu, Maguinha? Não, não falei, fiquei... Acho que até... não, que nada, nós estamos em casa. Conta, e aí? Foi um tempo de muita pressão, né? Nós, enquanto família, vivemos isso. Aliás, a família sempre está no fronte da batalha com quem se coloca lá, né? É impossível que não esteja. É assim que acontece. E as balas vêm, né? Os tiros vêm, e a gente está sempre de frente ali com ele. Foi um tempo de muitas ameaças de morte, né? A CPI do narcotráfico
desnudou para o Brasil essa estrutura de crime organizado que já existia naquela época, logicamente muito menor do que hoje, mas eles já se organizavam nesse sentido. E a CPI do narcotráfico revelou para o Brasil a existência das organizações criminosas PCC e Comando Vermelho. Até então, o Brasil não ouvia falar dessas duas facções. Fernandinho Beiramar foi preso na CPI do narcotráfico, assim como o Marcola foi descoberto naquela época, mais de 800 pessoas indiciadas ao final da CPI, muitas prisões de desembargadores a políticos, e nos discursos do então deputado federal Magno Malta naquela época, se você puxar no YouTube, se você der um Google, você vai ver. Até porque a CPI do narcotráfico, naquela época só existia TV aberta para que a gente se informasse, e a CPI do narcotráfico estava na TV aberta, na TV aberta, em todos os telejornais, todos os dias, porque eram muitas operações, foram muitas prisões, muitas oitivas, e o então deputado federal Magno Malta dizia exatamente o que está acontecendo hoje. Olha, se nós não acordarmos para o combate ao crime organizado, essas facções irão crescer mais e mais e mais, e o Brasil será refém delas, chegando a se tornar um narco-estado. Chegamos a esse ponto. Maguinha, vocês só sofreram as consequências do trabalho do teu pai porque teu pai trabalhou. É importante... Logicamente. Porque eu me lembro de uma história, não sei se foi teu pai ou você, eu não lembro quem me contou, que acho que saindo da escola, você um dia, a Polícia Federal foi te buscar. Foi eu, Não foi isso? Exatamente. Surgiu uma ameaça de morte contra mim e minha irmã. Nós estávamos na escola. Quando a gente saiu, a gente estudava praticamente do lado de casa. Quando a gente saiu no portão da escola com os amigos para ir embora, a gente foi literalmente catada por agentes da Polícia Federal, armados até os dentes, jogaram a gente dentro da viatura. Uma coisa assustadora, coisa de filme. Não dá para esquecer, porque é um negócio assim que a gente só vê em filme. 13, 15 anos. E a gente sem entender nada. Tem, Maguinha, entre 13 e 15 anos, é para imaginar o peso disso psicologicamente, né? Sim, demais. Demais. Mas como eu te falei também, nós nunca tivemos medo, sabe? Nós nunca tivemos medo. Nós nunca ficamos assim, reféns de um medo do que pudesse acontecer com a gente. Essa postura do meu pai de ter coragem, de enfrentar, ele sempre nos passou isso. Então, assim, por mais que nós soubéssemos que era delicado, que realmente eram riscos reais que nós corríamos, nós não vivíamos assim, aflitas e nem refém desse medo, sabe? Porque ele nos encorajava. Nós não vi... É aquela coisa, né? Ensina o menino o caminho que deve andar, Provérbios já diz. E quando crescer, não se desviará dele. Nós não víamos essa postura do meu pai. A postura do meu pai não era uma postura de coragem na frente das câmeras e de medo aqui, com a gente ou quando ninguém estava vendo. Então, mas Maguinha, aí eu vou... Me perdoe, mas eu preciso fazer um parêntese. Muitos atribuem, né, o que decidiu fazer Mauro Cid na delação em função da pressão colocada sobre pai, esposa e filha mais velha. E muitos falam assim, mas ele foi torturado, mas ele foi pressionado. Maguinha, me perdoe, é um comentário meu. Fique à vontade para falar ou não sobre o assunto. Mas eu olhando para o teu pai, o senador Magno Malta, tua família, passando aqui por você, Maguinha Malta, conversando comigo. Que, olha, eu fui ameaçada de morte, minha irmã, Polícia Federal na porta da escola, e meu pai não deixou de fazer o papel dele, não deixou de cumprir o papel dele. Isso mostra, além de coragem, mostra o caráter, o brio, né, a hombridade desse homem, mostra também quem usa de covardia do outro lado. Porque se eu falasse, minhas filhas foram ameaçadas de morte, vou parar de trabalhar. Vou parar de fazer, vou parar de pressionar. Vou parar com isso, estão ameaçando minhas filhas. Garotas, Maguinha tinha entre 13 e 15 anos. Dá para imaginar, na cabeça da menina Maguinha, naquele momento, na cabeça do pai, deputado naquele momento, deputado federal Magno Malta naquele momento. Então, quer dizer, desistir tinha motivos de sobra. Sim. Mas não desistiu. Sim. Eu te confesso que em alguns momentos... A gente, na nossa
mente infantil, né? Em alguns momentos eu pensava assim, caraca, deve ser melhor ser normal. Eu queria ser normal, Olha isso. ter uma vida normal, assim, sabe? O pai que tem uma profissão lá, e a mãe e tal, e ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, e você vive sua vida. Eu te confesso que em alguns momentos, ainda mais adolescência, né? Sim. Que você se compara, que você nunca era medo, mas muitas vezes foi essa questão de, assim, eu não sou normal. Mas hoje a gente se orgulha disso, né? Não tenha dúvida. Não tenha Muitos dúvida. são chamados, mas poucos são os escolhidos, né? A Bíblia fala sobre isso. Ô, E é Ma- muito bom a gente olhar para trás e ver um legado, olhar hoje, na verdade, hoje o presente, e olhar para trás e ver esse legado que meu pai construiu na história da política brasileira, e saber que eu fiz parte disso. Nós fizemos parte disso. Nós, enquanto família, ajudamos a construir isso, porque nós sempre estivemos lá, no olho do furacão, no fronte da batalha. E é isso que hoje nos impulsiona também a estar à frente, lutando, militando, inclusive colocando nosso nome à disposição, porque a gente não pode realmente desistir do nosso país, embora o cenário seja desastroso, né? Então, Mas nós não podemos desistir, nós precisamos continuar. Maguinha, eu olhando para o que o teu pai fez lá na CPI do narcotráfico e olhando o que Lula está fazendo diante da Operação do Rio, né? É água e óleo. É água e óleo. Totalmente. É água e óleo. Eu fico imaginando teu pai, vocês da tua família que sofreram naquele momento, olhando o Lula falando em matança, né? Olhando naqueles que defendem que o traficante é vítima do usuário, né? Não deve ser mole não, hein, Maguinha? É uma vergonha, Pitoli, é uma vergonha, principalmente para nós que sempre militamos nessa área, e aí eu vou dizer, antes da política, né, do meu pai, a gente tem uma vida ajudando pessoas a se recuperarem das drogas, a saírem do mundo do vício, saírem do mundo do crime. Muitas vezes, a grande maioria dos que se tornam traficantes, eles um dia foram usuários. E é assim que começa. E isso é uma roda viva, é uma engrenagem que ela vai se retroalimentando. E você ouvir um presidente dizer de matança, peraí, matança e aqueles mais de 100 que foram presos. Muitos que decidiram se entregar naquele momento ali. Essa pergunta que eu faço ao presidente Lula, que matança. A narrativa é sempre a mesma, é ridículo, é vergonhoso. Muitos foram presos, decidiram se entregar ali. Mas muitos outros, vestidos de roupas camufladas, não é? Com treinamento terrorista que eles têm, com armamento que veio de fora, das ditaduras por aí afora, que é o que eles têm, trocando tiro abertamente com a polícia, enfrentando a polícia. E muitos morreram nesse enfrentamento que decidiram fazer. Que matança! Eles não dão uma nota de pesar para as famílias dos policiais que morreram, nada, ninguém nem toca. A esquerda nem toca no nome desses homens e mulheres. Tentaram fazer um discursinho aí 2 dias atrás, porque viram as pesquisas, né? Viram os altos índices de aprovação da população de uma forma geral, com a operação no Rio de Janeiro. Mais de 80% da população quer que essas facções sejam, detalhe, da população das favelas, quer que essas facções sejam reconhecidas como grupos terroristas, que são de verdade. Aí eles tentaram, a própria Lula passar um paninho, fez uma conversa esquisita, né? Como diz o outro, de bebo para delegado, mas ontem já saiu com essa. Matança. É um absurdo, é revoltante. Maguinha. É revoltante demais. E outra, entendo eu que o Rio de Janeiro deu um pontapé inicial no combate. Mas eu não posso deixar de olhar para a tua vitória, para Vila Velha, para Serra. Eu não posso deixar de olhar para outras cidades, e no teu caso, né, a situação que vive Espírito Santo também, né, Maguinha? Muito, muito. Um bandido foragido aqui do Espírito Santo, que estava lá, foragido no Rio, estava lá no meio, foi um dos que morreram lá na operação. Como a gente sabe que eles têm ido para lá, né? Eles têm fugido de estados e vão se abrigar no Rio de Janeiro.
Se a gente for citar aqui estados que estão vivendo isso no Brasil, assim como o Rio de Janeiro, nós vamos acabar falando todos os estados do Brasil. Porque o que Sim. acontece na Bahia é absurdo. Tenho amigos que moram em Salvador, na capital. A capital da Bahia está tomada por facções criminosas, assim como no Rio de Janeiro as pessoas da Bahia não têm paz hoje para sair com sua família num restaurante à noite. Tudo tem que ser marcado, tem que ver, não, vamos, agora não pode, hoje melhor não ir. As pessoas estão vivendo presas, segregadas dentro de casa, e a esquerda vem falar em soberania. É tudo muito, é tudo muito paradoxal, né? Sem sombra de dúvidas. Maguinha, eu queria que você voltasse sempre por aqui, até sabe, porque a gente tem muita audiência no estado do Espírito Santo. Sim. Eu tenho amigos, inclusive aí, né, Pedra Azul, né, nessa região produtora do agro, né, que acompanham a gente, enfim, para falar desse estado tão querido por nós, que é Espírito Santo, e que acaba fugindo, né, dos telejornais, do noticiário, porque é mais ou menos assim, deixa lá como é que tá, não vamos discutir muito Espírito Santo, mas a gente tem problemas para enfrentar também no Espírito Santo. A gente tem Muitos problemas. problemas. É, Muitos problemas, é um estado riquíssimo, é um estado pequeno, né? Proporcionalmente, se você olhar, comparando com outros estados do Brasil, mas é o quinto PIB do Brasil, dos estados do Brasil, Espírito Santo, fortíssimo no agronegócio. Mandar um beijo para os produtores, um abraço para o povo do agro, para o povo da terra, do meu estado do Espírito Santo, que é um povo digno, um povo que produz, que coloca esse estado para frente, que tem sido, assim, desrespeitados dia após dia pelo atual governo desse estado, com invasões de terra pelo grupo terrorista MST, que é um grupo terrorista, a verdade seja dita, que tem invadido terras, fazendas aqui no Espírito Santo e tem sido blindados pelo governo, assim como acontece na instância federal, aqui também acontece isso, e eles estão por aí invadindo terras de gente que trabalhou, de gente que deu seu sangue a vida inteira com suas famílias para produzir, para fazer esse estado crescer. É uma vergonha o que a gente tem visto. Isso é um dos problemas. A segurança pública é outro problema absurdo, estrondoso. Nós também aqui temos vivido isso, de não ter paz, de ter medo de sair de casa, de procurar horários. O Brasil inteiro, quando a gente conversa com pessoas, né, Pitoli, sim. de todos os estados do Brasil, a gente percebe o mesmo sentimento. E esse governo não consegue entender quando vê umas pesquisas dessas, de institutos, inclusive ligados a eles, ligados à Globo, mostrando a aprovação massiva da população com essa operação que foi feita no Rio de Janeiro, porque o povo do Brasil em geral não aguenta mais. Nós vimos agora ontem, nós assistimos o governo tomar de assalto a CPI. Do crime organizado. Oi? Do crime organizado. A CPI do crime organizado, CPMI, se não me engano, né? Não, é CPI, no Senado só. Essa é só Senado mesmo. É. O senador Magno Malta foi cotado, inclusive, para a presidência, Pitoli, você deve ter acompanhado. Sim, sim, sim. E chega na última hora, o governo toma de assalto, como fez na CPI da Covid, como fez na CPMI do dia 8 de janeiro. Exato. Aí a sua audiência, os nossos amigos, perguntam assim, como, Pitoli, Maguinha, que isso pode acontecer? É simples. Existe uma coisa no Brasil chamada Centrão. Centrão, partidos de centro, que tem cargos, que vivem de cargos, que vivem de sugar do poder. São os chamados, meu pai gosta de dizer, são os chamados moscas de padaria. Eles gostam de estar onde está o doce, onde está o açúcar. Então, quem está no poder é com eles que eles vão, não importa. Exato. E eles se camuflam. Ora, eles são esquerda para terem cargos no governo Lula, ora eles são de direita. E são esses partidos que são usados pelo governo para fazer esse tipo de manobra. O que o governo fez? O que o PT fez? Trocou um dos membros da CPI, que era o senador Nelsinho, que é do PSD, é importante que se diga, do Kassab. Vira e mexe e fala isso, são de direita, são conservadores. É aliado de Bolsonaro. Trocou o membro, porque primeiro se elegem os membros.
Depois vai eleger presidente, relator. Colocou alguém que eles têm na mão, desse mesmo partido, para votar para presidente e relator em quem eles queriam. Tanto é que por um voto conseguiram a presidência. Por um voto conseguiram Exato. a presidência. Exato. O povo do Espírito Santo conhece muito bem o senador que foi eleito presidente, senador Fabiano Contarato, que estará à frente dessa CPI. Uhum. E nós esperamos que uma CPI presidida pelo PT, Escolhe o sabor da crime pizza. organizado, Escolhe o cumpra o seu papel. Escolhe o sabor da Eu pizza aí, preciso Maguinha. falar isso rindo, né? Escolhe o sabor da pizza aí, Maguinha. Maguinha, você volta semana que vem para conversar mais comigo aqui? Com certeza, com muito prazer. Então tá bom. Tua casa aqui. Mas faz favor pra mim, dá um beijão. Não sei se dá pra abraçar apertado teu pai, mas se der, abraça apertado. Com certeza. Se não, leva um Vou beijão estar pra com ele. Tá bom? Um beijo, meu querido. Muito obrigado mais uma vez. Um beijo para toda a sua audiência. Peço que continuem orando pela recuperação do meu pai. Peço que continuem orando pelo nosso presidente Jair Bolsonaro, por sua saúde, por sua família. Não podemos cessar de orar pelo Brasil também e principalmente de crer que o nosso Deus é poderoso para fazer coisas maiores do que aquilo que a gente consegue enxergar. Precisamos, assim como Abraão, crer contra a esperança. Porque aos nossos olhos nós não vemos saída para o Brasil, mas nós precisamos seguir confiando naquele que pode todas as coisas e é o nosso Deus que vai fazer as intervenções necessárias para que nós possamos romper e sair desse abismo em que nós estamos. Eu creio nisso. Amém. Maguinha, beijão pra você, até a próxima. Um beijo, meu irmão. Deus abençoe. Maguinha Malta conversando conosco.